Domingo, dia 16 de agosto, eu sou Aurélio Barcelos e está no ar o Futebol Matinal, o podcast que serve as principais notícias do mundo da bola. 3 jogos abriram a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Em Porto Alegre, o Grêmio recebeu o Corinthians em um jogo de pouca criatividade. O tricolor gaúcho tentava chegar com perigo à área adversária, mas pecava na hora de finalizar ou de acertar o último passe. Já o Corinthians continua sem conseguir criar muitas oportunidades no ataque. No jogo de ontem, aliás, o Timão não teve sequer uma chance de gol. O time de Thiago Nunes até consegue colocar a bola no chão em determinados momentos, mas não consegue agredir a defesa adversária e fica naqueles passes entre zagueiros. O Timão precisa urgente de pontas para desafogar seu jogo. Mesmo sem conseguir criar muito, o Grêmio teve um pênalti na etapa final da partida após Michel Macedo dar um carrinho em Diego Souza. O atacante gremista pegou a bola para bater, mas desperdiçou a chance de abrir o placar. Resultado final, Grêmio 0, Corinthians também 0. O tricolor agora soma 5 pontos na competição e o Timão tem apenas 1. Debaixo de chuva, o Flamengo vence o Coritiba no Couto Pereira por 1-0. O atual campeão brasileiro conquistou a primeira vitória na competição depois de 2 derrotas seguidas. Apesar da melhora no jogo de ontem, do domínio em campo, alguns jogadores do Mengão ainda não apresentaram o bom futebol do ano passado. Gabigol, por exemplo, perdeu oportunidades que normalmente lhe faria. O camisa 9 do Mengão vive a maior fase sem balançar as redes. Já são 9 jogos sem marcar. Por outro lado, Arrascaeta e Felipe Luiz jogaram muito bem e comandaram o Flamengo na vitória. Do lado do Coritiba, o sinal vermelho deve ser ligado. O Coxa perdeu os 3 jogos do Brasileirão e agora é o lanterna da competição. O último jogo da noite foi entre Palmeiras e Goiás no Allianz Arena. O time goiano entrou em campo com 15 desfalques por conta do coronavírus. Entre eles, o goleiro Tadeu e o centroavante Rafael Moura. Mas mesmo com um time alternativo, o Goiás conseguiu arrancar um empate fora de casa. Os comandados de Vanderlei Luxemburgo abriram um placar com Gustavo Gomes de cabeça aos 17 minutos do primeiro tempo. Minutos depois, o Goiás teve uma falta próxima à entrada da área palmeirense. Rafael Vaz pegou a bola, tomou distância e bateu igual ao Ronaldinho Gaúcho por baixo da barreira. Gol do zagueiro Esmeraldino. Com o empate, o Palmeiras tentou criar mais chances, mas o Verdão tem dificuldade em tocar a bola. A maioria das jogadas alviverdes são resultantes de lançamentos longos, o que facilitou para a zaga do Goiás. A falta de criação do Palmeiras é ainda mais evidente quando enfrenta um time da Série A. Neste ano, o Verdão disputou 8 jogos contra times da elite do futebol brasileiro. Foram 6 empates e 2 derrotas. O Palmeiras ainda não sabe o que é vencer no Brasileirão e tem 2 empates. A falta de vitórias tem irritado a torcida, que já pede a saída do treinador nas redes sociais. 7 jogos encerram a terceira rodada do Brasileirão. Às 11 horas da manhã, o Atlético Mineiro recebe o Ceará no Mineirão. Às 4 horas, o São Paulo visita o Vasco em São Januário. No mesmo horário, o Bragantino vai a Pituaçu enfrentar o Bahia. Às 6 horas, o Fluminense encara o Internacional no Maracanã. Mais tarde, às 7 horas, o Atlético Goianiense joga em casa contra o Sport. Às 7h30, o Fortaleza recebe o Botafogo no Castelão. E às 7h45, o Atlético Paranaense vai à Vila Belmiro encarar o Santos. Vamos para um rápido giro pelos resultados da Série B. O Guarani venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0 fora de casa. Brasil de Pelotas e Oeste ficaram no 1-1 em Bento Freitas. Náutico e CRB também empataram por 1-1. Hoje jogam Chapecoense e Sampaio Corrêa às 11 horas da manhã. E às 4 horas da tarde o Cruzeiro encara o Figueirense fora de casa. 2 partidas foram adiadas. Não jogam CSA e Cuiabá e Confiança e Avaí. Agora vamos para as notícias internacionais. City desperdiça 2 chances claras de gols e perde para o Lyon nas quartas de final. O time francês soube aguentar a pressão dos ingleses durante os 90 minutos e foi feliz em 3 contra-ataques. O Lyon do brasileiro Bruno Guimarães começou na frente com um gol de cornete aos 23 minutos do primeiro tempo após falha de Walker na marcação. Na segunda etapa, o City pressionou ainda mais o Lyon e empatou com Kevin De Bruyne. Aos 31 minutos do segundo tempo, Sterling cruzou para Gabriel Jesus. O brasileiro, livre, sem marcação, errou o chute dentro da pequena área. 2 minutos depois, o Lyon conseguiu roubar a bola no meio de campo, pegando a defesa do City desarmada. Dembélé saiu na cara de Ederson e balançou as redes. Com a derrota parcial, o City se jogou no ataque e aos 41 minutos foi a vez de Gabriel Jesus achar Sterling livre na pequena área. O camisa 7 tinha um gol sem goleiro à frente, mas isolou a bola.
No lance seguinte, Ederson falhou e Dembélé marcou outra vez. Placar final, Manchester City 1, Lyon 3. Agora nas semifinais da Liga dos Campeões sobraram 2 times do Campeonato Alemão e 2 times do Campeonato Francês. De um lado o Paris Saint-Germain e Red Bull Leipzig, do outro Bayern de Munique e Lyon. As semifinais da Champions têm início na próxima quarta-feira. Chegamos ao fim deste episódio. Eu, Aurélio Barcelos, volto amanhã com mais futebol matinal para vocês. Eu te espero aqui às 6 horas da manhã. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o podcast no Spotify.